Olá pessoal, meu nome é Maurício, do canal Ciro Churchill. Estou fazendo o segundo vídeo que eu chamo de podcast, porque, enfim, um nome que a gente dá para áudios, né? Meu objetivo não é fazer vídeos em si, é tá tratando a questão de uma forma mais que seja facilmente ouvida durante o trânsito, durante atividades, etc., para que o pessoal possa estar ouvindo também uma voz a mais aí no meio do debate político e refletindo sobre as ideias sem compromisso com nada, sem compromisso com aceitar ou, enfim, podem curtir ou dar o dislike, fazer o comentário que quiserem, eu não me ofendo com comentários. Espero que vocês gostem do canal, assinem o canal para que nós possamos ir levando adiante o debate político, né, a tratativa das questões importantes para o nosso país e uma união da sociedade em torno da, de um diálogo. No primeiro vídeo eu falei sobre os presidenciáveis e citei os cinco mais bem ranqueados nas pesquisas eleitorais vigentes, né, as maiores pesquisas aí. E comentei no vídeo que no segundo vídeo eu iria comentar sobre os outros candidatos, né? Então selecionei os cinco outros candidatos que cabe fazer algum comentário ou porque estão no, no participando dos debates oficialmente por terem as regras da quantidade de deputados para poder participar de debate na TV ou porque de alguma forma chamam a atenção e aí é importante fazer um comentário sobre eles também e abrir o debate ao redor disso, né? Também estou disposto a fazer comentário com outros canais que queiram fazer críticas, enfim, sintam-se à vontade, eu não tenho medo de debate. Evidentemente, críticas que não considerem o um mínimo de respeito não vão, é, não vão receber o tratamento à altura, né? Porque o objetivo não é discutir, o objetivo não é ofender, o objetivo não é defender as ideias que nós temos, o objetivo é falar sobre as ideias e que prevaleça a melhor ideia. Então, começando esse segundo vídeo, que é um podcast, né, vamos dizer, um áudio, para o YouTube apenas aparecem algumas imagens que eu vou mostrando referente às pesquisas, mostrando os candidatos, né, ou o tema que está sendo abordado, mas é apenas uma ilustração para que não fique muito monótono, porque só o áudio, né, enfim. Eu tenho aqui o primeiro candidato a ser comentado, que é o João Amoedo. Então, um tempo atrás eu estava ouvindo um amigo meu que se diz liberal, que ele, enfim, é mais radical ainda do que os liberais, ele é anárquico, ele não crê em Estado, ele não crê em nação, ele não crê em bandeira, ele não crê em nada, ele acha que o mundo inteiro independe se você vai comprar um negócio, empregar aqui no Brasil ou vai empregar na China, enfim, ele abre mão de tudo e com ele é mais difícil debater porque não há valores a serem debatidos. Quando você tem o valor de uma nação, o valor de uma pátria, de um povo, de uma pessoa que está ali na esquina da tua casa mexendo no lixo e você sabe que a desigualdade social é profunda e as crianças já nascem em situação muito difícil e grande parte das crianças que nascem na pobreza se mantém na pobreza e grande parte das pessoas que nascem na riqueza se mantém na riqueza. Então você vê que tem uma coisa errada e as crianças não são, acho que é o lado mais trágico da questão, porque elas não têm culpa. Não tem como você culpar a criança do pobre por ter nascido pobre. E não tem como você culpar a criança ou elogiar dizer que é mérito da criança do rico que nasceu rica. Então existe uma sociedade muito desigual e muito distante da realidade que nós vivemos em muitos países que existem no mundo e que mostram que é possível, né? Vamos comentar também sobre isso num outro vídeo ou no outro podcast referente a liberalismo. Então agora voltando ao tema do atual áudio, João Amoedo. Então o João Amoedo um tempo atrás, quando começaram os debates eleitorais, eu fiquei sabendo um pouco das ideias dele e
comecei a conversar com alguns amigos, inclusive com esse conhecido amigo meu, que é liberal e é anárquico e não tem valores de pátria, de nação. Ele vai muito mais a fundo e contraria os próprios liberais com relação a isso, mas ele diz que, a princípio, o Amoedo era o que mais atendia as necessidades dele como candidato. E eu, na época, falei: esse cara é um cara podre de rico e que está com compromisso apenas com os bancos e compromisso apenas com a classe rica. E por que eu falei isso? Não é por preconceito com o rico. Mas é que eu escutei o discurso do Amoedo e vi ele falando sobre coisas como o Estado só atrapalha. Eu vi ele falando coisas como o problema não são os juros, o problema é que o governo é gastador. E eu ouvi ele falando que o Estado não tem que combater desigualdade. E eu ouvi ele apoiando a PEC do teto, que é teto apenas de serviço público, né? Vamos falar a terminologia correta, a PEC do teto de serviços públicos. Não tem PEC do teto para outros tipos de gastos, como os previdenciários e nem os gastos financeiros. Então fizeram uma PEC apenas para congelar gastos com serviços públicos, que é a grande emergência da população, que sofre com saúde, com segurança e com educação basicamente, e que receberam aí um congelamento de um governo ilegítimo e que esse sujeito aí que se diz um sujeito da sociedade para a sociedade é, foi apoiador. Não, tem que fazer a PEC mesmo, né? Sob o discurso muito bonito, né? De que não pode gastar mais do que recebe, porque é o correto e mananã. Nossa, todo aquele marketing muito bonito. Devemos lembrar antes de tudo que a mídia brasileira é concentrada em poucas famílias e é que essas poucas famílias estão entremeadas no poder financeiro do país, ou seja, o poder que mais concentra a renda. As famílias que estão no meio da imprensa, elas estão entremeadas e elas recebem anúncios do poder financeiro, principalmente de bancos, né? Nós temos uma concentração bancária absurda e os bancos são as empresas que mais dão certo, se é que dá para chamar de empresa, né, o que é uma verdadeira agiotagem. E, e esse sujeito aqui diz que todas essas coisas, né, que eu já adjetivo como absurdos, de dizer que não se deve combater, o governo não tem que combater desigualdade. Espera aí, vamos falar um pouquinho sobre a realidade. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais regressivas do mundo, onde os mais pobres pagam uma alta taxa de impostos sobre seus salários e os mais ricos pagam uma baixíssima taxa de impostos sobre seus salários. Isso é um fator concentrador, isso é um fator gerador de desigualdade. Por quê? Porque o rico vai estar cada vez acumulando mais recursos e, através das políticas econômicas desastrosas do país, vai estar sendo remunerado pelo acúmulo que ele faz, enquanto os pobres, pagando uma alta carga tributária sobre o pouco que ganham e que vai todo para o seu consumo, né, vamos dizer R$ 900 no salário mínimo, mal paga o aluguel de um barraco na favela, mal paga uma cesta básica, mal paga uma roupa, mal paga a luz, água, e o pobre vive em situações lamentáveis, né, desumanas e sustentam com quase 50% da sua renda grande parte da arrecadação, junto com as empresas que pagam altos impostos também e que enfrentam o risco, né? E como as empresas e a indústria têm se reduzindo, isso desemprega e gera problemas também de inflação pela baixa competitividade, ou seja, muita gente está deixando de competir e está indo para o mercado financeiro ganhar dinheiro fácil, né? Como esse sujeito aqui que declarou patrimônio recentemente de 425 milhões e metade disso está em renda fixa, né, escorado na Selic que o governo defende. Então, eu acho que esse ser aqui, esse candidato, é um dos mais imorais de todos. Não porque ele é rico. Vamos deixar para lá a história do esquerdismo, de preconceito com rico. Não, eu quero ser rico. Eu acho que quem está me ouvindo quer ser rico. Todo mundo quer ser rico. O problema não é querer ser rico. E o problema também não é ser rico. E também não é inveja de rico. A questão é, o sujeito está escorado numa taxa absurda, que agora é baixa, mas o pessoal está sendo enganado. 6,5 é a taxa
para uma inflação que está, né, é, 3,5, não sei como é que está agora, mas enfim, o Brasil está com o juro real ainda muito alto. Pra você ter uma ideia, o juro dos Estados Unidos é 1,75, há pouco tempo estava próximo de zero, o juro na Europa é abaixo de zero, no Japão é abaixo de zero, no Brasil nós estamos pagando mais de 3% de juros ainda. Evidentemente, nós estamos distante de uma crise cambial como na Turquia e como na Argentina, mas nós pagamos um juro alto e já foi mais alto e, pelo tripé macroeconômico, tende a continuar alto ainda. E esse sujeito aqui diz que não tem problema com juros, não tem problema com dívida, ele ganhando metade do patrimônio dele em juros, né? E dizendo que a desigualdade não é um problema, que o governo não tem que combater desigualdade, que nós temos é que fazer o país crescer para daí crescendo o bolo ter mais dinheiro para todo mundo. Só que isso é uma mentira. E eu vou explicar a mentira e já vou passar para o próximo candidato para não perder muito tempo. Por que que é uma mentira dizer que o país crescer vai distribuir e vai resolver a questão da desigualdade? Porque o sistema é concentrador. Então, como eu disse, o pobre paga em torno de 50% da sua renda em impostos. A classe média paga os impostos na fonte e ainda paga no consumo. Paga dobrado, como diz o Ciro Gomes. E aí, os mais ricos recebem isenção de lucros e dividendos, não pagam IPVA sobre veículos de transporte de luxo, é, eles não pagam imposto sobre herança praticamente nada, né? O imposto sobre herança no Brasil é muito baixo. E o que todo mundo desenvolvido e todos os países com melhor IDH no mundo fazem, no Brasil é crime. No Brasil, a elite comandando a imprensa vendeu que aumentar, ou seja, resolver, não é aumentar imposto para os ricos, é fazer os ricos pagarem um percentual próximo do que o pobre paga. Mas a elite contaminou a sociedade dizendo que isso é crime, dizendo que isso é bolivarianismo, que é comunismo, que é inveja dos ricos, toda essa mentirada que é vendida diariamente nas propagandas entremeadas nas notícias, né? Então, passando para o próximo candidato já, esse cara aqui é uma das fraudes, né? Ou seja, ele está pelos ricos, aproveitando que, assim como moscas vêm numa carne podre, a situação podre da política brasileira atrai esse tipo de mosca, que é o gente que vem para se aproveitar da situação e vender ideologia, como sendo a grande solução, sendo que é a verdadeira causa do desastre, né? Verdadeiramente a ideologia liberal praticada pelo Fernando Henrique Cardoso, a despreocupação do Brasil com relação aos passivos externos, com a política cambial, com a forma de lidar com a inflação através de juros, com essa dependência de capital vadio, que é o capital que vem não para investir na produção, no emprego, é o capital que vem para especular. Então o Brasil está nessa onda, o Meirelles, que é um outro candidato que eu vou comentar depois, está nessa onda de fazer atrair investidores. Ó, oh, vamos atrair investidores, com aquela voz de pato dele. É, o que, que ele faz? Ele trai capital vadio. Capital vadio, aquele cara que vem, pega o juro dele e tal e vai embora. Não é o cara que vem para investir, para fazer uma empresa, para gerar um emprego, para enfrentar o risco, né? Que puxam tanto o saco, antecipando um pouco do assunto que eu vou comentar no liberalismo, puxam tanto o saco do capital privado, mas na hora que a gente precisa de uma empresa que invista para desenvolver o país, a gente não tem. O Estado vai lá e desenvolve. O Estado vai lá e constrói Itaipu, o Estado vai lá e constrói estradas, o Estado vai lá e constrói petroleira. E daí depois que está construído, está investido, está amortizado o investimento, vem o capital privado, manipula a política, colocando os políticos que eles compram, fazem a corrupção junto com os políticos e depois dizem assim, olha, os políticos são corruptos, eles não sabem gerir as empresas, então venda as empresas e é a preço de banana. E é isso que esse cara representa. Guilherme Boulos. Um cara da extrema esquerda, vamos dizer assim, porque ele é radical nas posturas dele. Eu acho que é, não tão radical quanto o PT já foi no passado, mas ele ainda assim é muito radical. É, tem umas ideias muito parecidas com a do Ciro no que diz respeito à solução da tributação regressiva. Tem um apelo social muito forte, é um professor, uma pessoa
enfim, trabalhador e não tem o que desabonar ele. Tem um patrimônio líquido super baixo e tá na luta protestando. O erro que eu acho que existe no Boulos é que ele tá muito mancomunado com o PT e ele tá largando a trajetória política dele junto com o que de pior surgiu na política nos últimos anos, que é a cúpula do PT, mafiosa, fisiológica. Fisiologismo, para quem não conhece, é o uso de cargos e funções públicas para interesse próprio de grupos, enfim, a corrupção. E o PT se lameou nisso e continua lameado. E o PT está fazendo uma tragédia nessa eleição, empurrando praticamente a vitória para o Alckmin, por não aceitar dividir a esquerda com outro candidato, que é o Ciro Gomes. E o Boulos estava lá, na prisão do Lula, porque é injusto, não sei o quê, e fala do Lula, e no debate, boa noite, presidente Lula, enfim. Ele está mancomunado com aquilo que é de pior, e ele está ao mesmo tempo em defesa de interesses pessoais, ou seja, ele começa já a fazer parte da máfia. Né? Enfim, fecha os olhos sobre o que aconteceu no governo Lula, fecha os olhos sobre a corrupção, sobre os partidos e tudo mais, e abraça o Lula com tudo. Por quê? Porque ele quer realmente ter essa transferência da imagem popular do Lula para ele e para depois, talvez até numa boa intenção, fazer diferente. Mas tá pegando um padrinho político aí da pior espécie, vamos dizer. E as ideias e os projetos dele têm uma veia mais consciente, mais projetada, e eu acho que ele aprendeu muito com o Ciro Gomes nos debates e nas palestras que ele também participou nos últimos meses, referente à tributação, referente às injustiças do país, à saúde, à segurança e tudo mais. Enfim, é um quadro político que está sob risco e que é uma importante representação, mesmo assim, é uma importante representação da ala mais à esquerda, que são pesos que tendem a equilibrar o debate político dentro do país. É importante que nós tenhamos a voz da extrema direita, a voz da direita, evidentemente sem cometer crimes, a voz do centro, a voz da esquerda moderada e a voz da extrema esquerda. E todas as vozes possam ser ouvidas e todas elas busquem suas prioridades e participem. Passando para o próximo candidato, Álvaro Dias. Eu sou do Paraná e esse cara foi governador do meu estado. Um dos episódios mais conhecidos aqui no Paraná foi quando houve um protesto de professores e esse cara jogou a cavalaria em cima dos professores. Ele foi muito mal visto por isso e depois tentou se eleger mais algumas vezes como presidente e não conseguiu, devido a gafe dele como governante. Fez algumas coisas boas, há quem elogia ele, etc e tal, mas sabe como é que é política, né? Aquilo que se vende, aquilo que as pessoas escutam, muitas vezes é o que elas acreditam e reproduzem mesmo que não seja verdade. Eu não vejo nele um quadro diferencial. Ele foi durante muito tempo dos quadros do PSDB e agora nega o PSDB como se nunca tivesse sido. Foi líder do governo, representante da oposição do PSDB ao governo Lula no Senado e participou aí do quanto pior melhor. Eu acho que em situações ali levando o governo a depender do PMDB para conseguir manter a governabilidade e, consequentemente, a fisiologia, a troca de cargos foi a consequência desse tipo de político aqui, junto com o PSDB, fazer o jogo do quanto pior melhor e obrigar o partido. E o PT fez o mesmo na época do Fernando Henrique, né? Que era obrigar o Fernando Henrique a se abraçar com o PMDB para sobreviver à oposição. E o Lula, pela posição igual do quanto pior melhor que o PSDB tomou, foi obrigado a abraçar o PMDB, ou obrigado não, né, mas enfim, caiu na tentação de abraçar o PMDB, deu no que deu, tá arrebentado. E esse sujeito aqui não tem muito o que agregar, né? E creio eu está como um satélite do Alckmin.
sempre foi do mesmo partido do Alckmin, há pouco tempo saiu e, e tá como um satélite do Alckmin para fazer pergunta para ele nos debates, para, enfim, para dar uma moderada e atacar os adversários também. E tá numa apagação de pau pro Sérgio Moro que não faz o menor sentido. Ele falando sobre moralidade, sobre acabar com os privilégios, sobre isso e aquilo. E o Sérgio Moro recebe auxílio moradia, o Ciro botou isso na cara dele, ele não teve nem o que dizer, né, cara? Quer dizer, como é que o cara bajula tanto o Sérgio Moro, que vai ser meu ministro, não sei o que, e vou acabar com os privilégios, e aí, o teu grande pupilo recebe auxílio moradia e diz que recebe mesmo porque não tem aumento de salário. Cara de pau, ganhando mais de 30 pau, cheio dos benefícios, das regalias, das horas extras, do recesso de 60 dias e tudo mais, e ainda, né, deboche com a cara do povo. E esse cara realmente é um tucano auxiliar, e eu creio que a campanha dele vai se restringir a favorecer a eleição do Alckmin. E que talvez ele vai até participar do governo Alckmin, se a tragédia do PT de passar rasteira no Ciro Gomes for pra frente. Esse cara aqui é um cara muito doido, né? Cabo Daciolo. Também não conhecia ele até o debate da Band, mas é um cara extremamente que demonstrou uma profunda ignorância na forma de lidar com o debate político, né? Não sabe nada de nada, fala as coisas tudo na frase feita. Aquele, com todo respeito aos evangélicos, mas aquele crente tonto mesmo, cara. Aquele crente desinformado e por trás esses, dessas falações de que nossa, que Jesus e não sei o que, geralmente tem coisa errada. É os que mais fazem coisa errada, os que mais têm a esconder, que pegam esse personagem é, super cristão, né? Vamos dizer assim, um super cristão, vai ser até um super-homem agora, um super-herói. Começa a falar de Jesus a cada três palavras, duas é Jesus. É Jesus, vamos, Jesus, não sei o que, Jesus. É fanatismo. Ou seja, um candidato político fanático. E aí a gente se pergunta por que um cara tão despreparado, tão ignorante, que não sabe nem falar direito, cada três palavras, duas ele fala o português errado. Por que esse cara foi escolhido por um partido e colocado como eu tô vendo aqui que ele foi do PSOL já. Meu Deus. Por que um cara como esse foi colocado como é, candidato à presidência? Não tem outra razão a não ser ele ser satélite de alguém. E como ele começou batendo no Bolsonaro e como ele faz um, um perfil Bolsonaro para os cristãos, me parece que o objetivo dele é desidratar o Bolsonaro. E como o Patriota não é um partido que a gente possa considerar como um partido autêntico, eu acho que ele está muito mais pro centrão, principalmente com um crente como esse, do que com qualquer outro partido. Então pode ser mais uma estratégia no satélite do Alckmin para tumultuar o debate e tomar votos do Bolsonaro e ao mesmo tempo fazer acusações ao Ciro Gomes, fazer acusações ao Bolsonaro, tudo estrategicamente definido. E é a única razão que eu vejo para um cara totalmente despreparado como esse ter sido elegido pelo partido para ser candidato à presidência da República. Ou seja, tem o Alckmin pela campanha do Alckmin, tem o Álvaro Dias pela campanha do Alckmin, tem o Cabo Daciolo pela campanha do Alckmin e, para piorar, o Henrique Meirelles, né, como mais um satélite do Alckmin. Por que o Henrique Meirelles é um satélite do Alckmin? Porque ele simplesmente nunca foi candidato, né? Eu acho que ele se elegeu como deputado no PMDB, acho que pela legenda. Nunca foi nada esse cara. E, e nunca teve nenhum carisma nem para se eleger a vereador. E de repente é candidato à presidência da República. Aí você começa a ver o xadrez eleitoral e chega na conclusão, chega na análise que ele somente está ali para herdar a má fama do governo Temer e apoiar o fazer uma campanha protegendo o Geraldo Alckmin. Por que herdar a má fama do Temer?
Porque se ele não participa, se o PMDB não tem candidato, ou o PMDB fica sem ninguém e doa esse tempo para todo mundo, que eles jamais fariam, ou o PMDB apoia o Alckmin. Só que se o PMDB apoia o Alckmin vai receber toda a rejeição do governo Temer e vai ser o candidato do Temer. Então, como o Alckmin já tem bastante tempo, tempo suficiente para mentir e atacar todo mundo, eles resolveram, num xadrez político, colocar o Henrique Meirelles como candidato. Criaram um candidato da noite para o dia, né? Que vem daquela farsa que foi o governo Lula, que eu falei no vídeo anterior, se dizer um grande administrador da economia e que o mercado confia nele e tudo mais, mas é um speaker, é um farsante. Esse cara, se tem uma ideia, tem uma poupança de mais de 100 milhões de dólares em paraíso fiscal e ele era o chefe da economia do Brasil, né? Responsável por coibir evasão de recursos, responsável por garantir a tributação, responsável por tudo. E ele mesmo não confiava no país em que administrava e deixou o seu dinheiro em um paraíso fiscal, o que, por mais que não seja legal, é extremamente imoral, né? Até eu acho que deveria ser ilegal esse tipo de conduta. E esse cara vai usar o tempo dele, que acho que é em torno de 2 minutos, 4 vezes o tempo que o Ciro tem, para fazer ataque ao Ciro e ao Bolsonaro e contar umas mentiras alisando o governo Temer. É, e ao mesmo tempo herdando aí todas as críticas. É como se nós não pudéssemos fazer críticas ao Alckmin por ter apoiado o governo Temer, porque o Temer tem o seu próprio candidato, Henrique Meirelles. Então é uma grande uma farsa, né? E esse Henrique Meirelles foi um dos defensores da reforma da Previdência, do PEC do teto dos gastos em serviços públicos, tem que complementar a frase. E é uma grande mentira, né? Uma Previdência que não se reforma, ou seja, eles iam economizar em 10 anos 360 bilhões com a reforma que foi proposta, e o déficit que eles mesmos dizem que existem é de 180 bilhões por ano, ou seja, em 2 anos o déficit é o que essa reforma economizaria em 10. Ou seja, o problema continuaria gigantesco. Por mais que fizesse o que eles chamam de reforma, não resolveria a questão da Previdência. Mas eles insistiram que era necessário, o mercado todo apoiou, os bancos todos fizeram cartas dizendo que tinha que fazer essa reforma da Previdência. Veja só, os bancos interessados em vender Previdência privada, apoiando que a Previdência oficial fosse desconstruída, para que as pessoas recebessem uma propaganda cada vez maior de que a Previdência privada era a solução. Tudo interesses, tudo interesses. E esse sujeito, né, perverso no meio de um país com tanta gente morrendo assassinada por falta de renda, por falta de emprego, por falta de segurança, por falta de saúde, por falta de educação. E um desgramado desse, um pobre coitado, Deus o livre, como é qual vai ser o destino desse cara depois da morte, fazendo, né, para quem acredita que há alguma coisa após a morte, eu acredito, fazendo uma defesa de uma medida totalmente injusta com os mais pobres, totalmente ineficaz para resolver privilégios, num governo golpista. Ou seja, a política brasileira está em ruínas. A gente está assim a léguas do que a gente poderia estar para estar medianos em termos de política. A gente está muito abaixo. Nós estamos sendo governados por pessoas horríveis, terríveis, e a campanha eleitoral tem sido um quadro novamente terrível. Então, resumindo, 4 candidatos dos 8 que participaram do debate da Band estão pela campanha do Geraldo Alckmin, que é o cara que tem a máquina do governo Temer a favor dele, que tem a máquina do centrão fisiológico, corrupto, bandido a favor dele, e que tem o mercado financeiro e a imprensa a favor dele. Ou seja, o Alckmin está com tudo e muita gente está apostando que o Alckmin vai ganhar as eleições. Eu espero que o povo seja mais inteligente, que o povo não se permita iludir, que o povo pense com a própria cabeça, que o povo dê um basta na manipulação de imprensa. Que o povo pegue as informações, que o povo pense com a própria cabeça e abra o debate. E esse canal está aqui para abrir o debate. Se você gostou, curta. Não gostou, pode deixar ali um joinha ao contrário. Se você, eu peço que se inscreva no canal, vai ajudar o canal a ter visibilidade. E
O objetivo desse canal é a divulgação do debate político, é atrair as pessoas para a conversa, formar posteriormente grupos do WhatsApp, atrair as pessoas para a realidade. E eu estou contando aqui parte do que eu escutei, do que eu pesquisei, daquilo que eu estou buscando, e também estou aberto a qualquer crítica e farei vídeos, se necessário, para refutar ou explicar ou me corrigir referente às críticas que forem feitas. Um abraço.